Olá, a quem me perguntou sobre a minha taça tibetana, porque a escutou num outro vídeo, eu resolvi hoje apresentar um presente. Está aqui em cima da almofadinha, precisamente para ressoar nas vibrações certas. E a minha taça tibetana muitas vezes eu uso como um acordar. Ora, muito bem-vindos. Hoje é dia 4 de janeiro, é o quarto dia do nosso evento 21 Dias com Osho, e eu tenho recebido, nós estamos com Mercúrio retrógrado, está no projeto. Vem cá, bebê. Pronto. Eu começo a falar e a Fields vem a pedir miminho, carinho. A Fields é uma das nossas gatinhas. Mercúrio retrógrado, está retrógrado, e nós não vamos de maneira nenhuma delegar responsabilidades nisso, porque os planetas não estão de maneira nenhuma aí reunidos para dificultar a nossa vida. Mas não há coincidências, pelo menos eu não acredito que as coincidências e o acaso aconteçam, e de facto existem algumas dificuldades de comunicação, também talvez seja por causa de estarmos no início do ano. E como temos tido alguns problemas com e-mail, com Gmail, com comunicação, com WhatsApp, enfim, eu vou pedir àqueles de vocês que estão a ver esse vídeo que de facto adicionem o meu nome nos vossos contactos no WhatsApp, porque fica muito mais fácil a comunicação. E para quem tem alguma dificuldade a receber os e-mails, estamos a procurar buscar uma solução alternativa também. Sempre que puderem, deem o vosso like no vídeo. Vocês sabem que eu me esqueço de falar nessas coisas, portanto, se não se inscreveram ainda no canal, inscrevam, deem o vosso like no vídeo, comentem o que for possível, embora muitos de vocês tenham, por causa do teor intimista de algumas partilhas, tenham preferido falar comigo no privado. Vamos à nossa carta do... A impressão minha, hoje estou um pouquinho mais vermelha. Comecei hoje um tratamento de Kobido, então não coloquei maquiagem. Pronto, é assim mesmo, né? Só pus um rimelzinho, uma máscara nos cílios. Mas vamos ver então. As pessoas comentaram comigo: Isabel, eu acho muito engraçada a forma como você fala como se estivéssemos aqui numa conversa em família. Foi esse o compromisso que eu estabeleci com vocês. É o tarô tarô Zen de Osho que está a guiar estas conversas informais, estes momentos de reflexão, precisamente para ver o que é que ele nos traz, quais são os convites que ele nos faz para refletirmos. É claro que uns dias, umas cartas irão ressoar mais com uns do que outros. Esta proposta é apenas de nós estarmos a fazer isto em conjunto, precisamente em direção a algo, mas com um senso de orientação. Nós estamos num ano 7, 2 mais 2 mais 3, 2023, 2 mais 0 mais 2 mais 3, 7. No tarô é o arcano maior, o carro. Mas um carro de facto conduz-nos, leva-nos a algum destino, mas precisa de controle, precisa de direção. Volta e meia vocês ouvem-me falar também na Alice no País das Maravilhas, e este é um clássico da Alice. Quando não sabemos para onde queremos ir, não importa a direção que tomamos. Então, num ano de carro, de facto, para nós conseguirmos chegar a algum destino que nós queiramos, precisamos ter controle, precisamos saber direcionar o carro. E nessa perspectiva, precisamos saber aonde queremos chegar. E o que se passa é que muitas vezes as pessoas, quando perguntam o que é que tu queres? Eu quero ter saúde, eu quero ser rico, eu quero que a minha família seja feliz, eu quero ser feliz. Mas isso é muito vago. Então, quero ter saúde como? Tenho um problema crónico de enxaquecas que nunca consegui resolver. Ok, então vamos definir isso. Eu quero ser rico. O que é para você ser rico? Defina um número e um prazo para ter esse valor. Eu quero ter um trabalho que eu gosto. Então vamos definir. Eu quero ser taróloga, eu quero ser engenheiro, eu quero trabalhar com bordados, eu quero trabalhar com plantas.
definir um objetivo e precisamos de o definir especificamente. Quando nós vamos imaginar que somos todos muito ricos e todos podemos viajar de avião. O meu sonho é ir à Europa. À Europa aonde? A qualquer país. Não é bem assim, não é? Eu queria conhecer, por exemplo, eu queria ir à Torre Eiffel, em Paris. Mais do que isso, eu queria conhecer a Rive Gauche, porque faz parte do meu imaginário juvenil. Mas assim, talvez um dia eu tenha dinheiro para conseguir fazer essa viagem, mas não quero ir à Europa, eu quero ir a determinados locais. Também gostava muito de ir ver os cenários do Senhor dos Anéis, na Nova Zelândia, por exemplo. E tem locais no Brasil fantásticos. Eu gostaria de conhecer todo o Brasil, sim, mas há locais que eu gostaria muito, muito de ir. Tem um planalto ali entre os 3 estados, Roraima e mais 2 estados, que eu gostava muito de conhecer esse planalto. Eu gostava muito de conhecer as cataratas do Iguaçu. Eu gostava muito de ir aos lençóis do... agora acho que é Lençóis do Maranhão, mas eu não quero de maneira nenhuma dizer algo errado, não é? Pronto, e claro que gostaria muito de conhecer aí pode ser qualquer cantinho da Amazónia, mas dessa Amazónia mais interior. Gostava muito, enfim, tem tantos locais que eu gostaria de conhecer no Brasil, não é? E Minas Gerais também, falam maravilha da comida, da culinária de Minas Gerais. Mas enfim, definir um objetivo é algo extremamente importante para sabermos para onde vamos. E é isso que nós pretendemos aqui neste evento de 21 dias, ver o que eventualmente ressoa e construir ressignificações para o nosso dia-a-dia, para determinados temas, para determinados conceitos, para ver o que é que nós precisamos de ver em nós, que se reflete lá fora, na forma como os outros nos veem, então na forma como lidam connosco e que muitas vezes nós mesmos nem sequer percebemos, não é? Vamos ver então qual é a orientação do Tarot Zen do Osho para hoje, ok? Ops. Não dá jeito nenhum estar a baralhar aqui no início, no ar. Vamos então partir o nosso tarô e vamos ver eu não sei, a maioria de vocês que está aí eventualmente deve conhecer, a maioria, não é? Não digo o tarô do Osho, mas algumas cartas de tarô. Esta carta, o 10 de fogo, é o equivalente ao 10 de paus, do elemento fogo, no tarô clássico. E nos tarôs modernos também, pronto, no tarô, na maioria dos tarôs. Aqui no tarô Zen de hoje chama-se a repressão. Tenho a certeza absoluta que esta carta fala muito a muitos de vocês. Antes, eu vou sempre buscar, vou já buscar agora, espera aí, fica mais fácil. Buscar aqui, vou buscar só num, que é para não demorar tanto tempo. Aqui no tarô clássico, onde é que está? No tarô de Rider-Waite, onde é que está aqui? Está aqui. O 10 de paus. Vamos colocar aqui de lado. Eu sempre estabeleço esta comparação, esta analogia entre os dois tarôs, porque muitas vezes quando nós usamos linguagens que já conhecemos, fica mais simples. Nós vemos aqui nesta figura um homem curvado a fazer um grande esforço físico em direção a uma cidadezinha lá no fundo, que não está muito longe, carregando uma série de paus extremamente pesados. A simbologia do 10, ali 10, significa que ele está no final, que esta carta significa que o consulente, quem tirou esta carta, está no final de algum ciclo, mas não está no final de um ciclo por estar a chegar ao seu destino. Está no final de um ciclo porque está aqui.
Esta carta é muitas vezes chamada de exaustão também, é a carta do burnout, para usar um termo mais moderno, mas é um cansaço, uma exaustão provocada por repressão. Aqui no tarot Zen de Osho nós podemos ver, isto é uma pessoa dobrada sobre si, presa, enrolada em coisas à volta dela, num fundo extremamente escuro. Então, enquanto estas cartas, já aconteceu muitas vezes eu estar a fazer um trabalho para um grupo, para uma pessoa, para um grupo grande, ou outras vezes para um grupo mais pequeno, inclusive para algumas chefias, e simplesmente não conseguir aguentar mais, porque tinha compromissos com os meus estudos, tinha compromissos com o trabalho, tinha compromissos com o meu papel como mãe, com o meu papel como provedora, com o meu papel como parte de um relacionamento, enfim, e simplesmente não consegui fazer nada bem feito, porque as demandas eram demais. Então esta carta fala-nos precisamente disso, de um excesso de obrigações, de um excesso de esgotamento, da incapacidade de delegar tarefas, a incapacidade de dizer que não, enfim. Então, isto não vai trazer benefício nenhum ao mundo pelo facto de nos exaurirmos. Isabel, mas se eu não fizer, ninguém faz e precisa ser feito. Já vamos falar nisso. Porquê é que precisa de fazer tanto? Zen o Tarot Zen de hoje vem-nos falar disso precisamente. Eu vou buscar aqui na minha colinha, porque é aquela coisa, é que nem tem como resumir ou apanhar só uma ideia desta carta. Eu vou ler literalmente o que está no livro. Diz aqui: repressão. Não é exaustão, é uma exaustão sim, mas que vem da repressão. Isto é o porão de uma casa. É da casa que você é. A casa representa você, a sua vida, o seu interior, o seu eu. E você vai juntando aqui o que você gostaria de fazer, mas não faz porque não tem tempo, ou porque está na cultura errada, ou porque porque não tem dinheiro, ou por alguma condicionante exterior. Você não pode fazer e você vai guardando no fundo de si, na cave, no porão da sua casa, você vai guardando e acumulando as coisas que não faz e gostaria de fazer. E vai acumulando também aquilo que não gosta, mas que precisa de aturar, não é? Uma resposta torta de um filho, ou do marido, ou da esposa, ou de um chefe, ou de uma atendente no caixa, que nós até tínhamos vontade de mandar escafundir, mas não dá, não é? Porque somos pessoas civilizadas, não é? Ou às vezes porque temos medo daquilo que iríamos desencadear. Tudo aquilo que nós gostaríamos de fazer e não fazemos, e tudo aquilo que nós não queremos aturar, mas vamos aturando, vai acumulando dentro de nós. E o que é que acontece quando nós acumulamos carga e carga e carga? Um dia vai ter que sair, vai ter que explodir. E é isso que fala aqui. Estas coisas vão se acumulando e muito indiretamente passam a afetar as suas ações, as suas escolhas, a sua vida. Estas coisas não a podem encarar diretamente, porque você obriga todos estes acumulados a ficar na escuridão. Mas do escuro, elas continuam a influenciar o seu comportamento e a influenciar as suas escolhas. São perigosas. São inibições, repressões presas dentro de si. É possível que um dia ficam tão presas, que quando explodem a pessoa enlouquece. Só que para a sociedade, o burnout, a loucura, a exaustão são aceitáveis. Isto é aceitável para a sociedade. É quase um dever, mais do que ser aceitável. Ficar exausto para tentar fazer um trabalho e cumprir com as suas obrigações é extremamente bem aceitado na sociedade. Parar e dizer não, inclusive parar e dizer
eu daqui a pouco vou gritar com alguém, então vou parar e vou fazer 5 minutos de respirar fundo, focar no meu pensamento, tentar focar na minha respiração. Assim. Ela é doida, vai para uma, volta e meia vai para ali, para e fica de olhos fechados a meditar, é maluca. A loucura é aceitável, a meditação não. Carregar baterias do nosso jeito, parar, respirar fundo, aprender a dizer que não. E pior que isso, dizer que não é algo que não é tão aceitável na sociedade. Então, a loucura, nesta perspectiva, que em sânscrito se chama Alaya Vijyan, Alaya Vijyan é a casa onde você vai juntando as coisas que gostaria de fazer e que não pode, por imposições da sociedade ou da cultura, restrições disto ou daquilo, ou de dinheiro, ou enfim, ou porque, por ordens de alguém que manda em você, ou pelos seus medos. Pronto. É Alaya Vijyan. Os Is são Y. Então, a loucura pode ser precisamente este clímax, este boom, esta explosão que aconteceu, porque você não aguentava mais esta repressão. E então, esta figura está literalmente emaranhada em nós. Em nós, não em nós todos juntos, em nós. As cordas, os fios fazem nós, como os nós que estão aqui neste feixe a segurar os paus. Então, tem uma luz aqui que ainda brilha, você ainda brilha dentro de você, mas começa aos poucos a ser tomada por todo este emaranhado. Você está a apagar a sua própria luz, permitindo que isto continue a acontecer. Isabel, mas o que é que eu faço? As coisas precisam de ser feitas. Eu preciso trabalhar para ganhar o meu salário, eu preciso pagar as minhas contas, porque senão as contas acumulam ainda mais e acumulam encargos e multas e juros, e eu chego e a casa tem que estar minimamente limpa, eu tenho que cozinhar, mais ninguém em minha casa sabe cozinhar, não dá para eu estar sempre a pedir delivery, a pedir comida de fora ou a ir ao restaurante. As crianças precisam ter a roupa feita, as crianças precisam da minha companhia para ajudar nos trabalhos de casa, eu tenho que dedicar algum tempo ao meu marido, ao meu namorado ou à minha esposa, tudo precisa ser feito. E depois eu quero encontrar algum tempo também para a minha religião, para as minhas crenças, para as minhas práticas, assim, então eu acabo dormindo 4 ou 5 horas por dia e a correr, o próprio dormir é correr, eu sei como é que é isso. A minha média de sono são 4 ou 5 horas por dia, só que eu já aprendi a fazer o meu ritmo, eu já comecei a aprender e continuo aprendendo. Então, o que acontece é que isto é como se fosse um vulcão. Toda esta energia, toda esta expressão, se não for arranjando um jeito de não se acumular mais, um dia explode como se fosse um vulcão. Então vai destruir tudo à volta. Vai começar por se destruir a si e destruir tudo à volta. Então a verdadeira mensagem desta figura, de acordo com a mensagem da designer que fez, da autora deste desenho, das imagens de todo o tarot Zen de hoje, é: pronto, vai ser esta a tarefa para hoje. A minha tarefa para hoje tem a ver com este caderno. Não, até vamos fazer o seguinte, a tarefa de hoje eu vou dividir em duas. Uma é a sugestão do próprio livro que acompanha o Tarot Zen de hoje. A verdadeira mensagem desta figura é que é necessário encontrar uma saída de cura para esta explosão iminente. Então, é preciso encontrar uma forma de deixar sair qualquer tensão e o stress que se estão a acumular, a insatisfação, as coisas que queria fazer e não faz, para tudo que está a acumular dentro de vocês poder... Perdão. Eu não vou editar o vídeo, vocês sabem. Então, tudo o que estiver a acontecer vai sair de vocês. A tarefa é esta. Sugestão do próprio livro que acompanha o Tarot Zen de hoje. Soque um travesseiro, dê pulos, procure uma área deserta e grite o que puder contra o céu vazio. Isabel, eu moro num prédio de apartamentos. Grita dentro de casa. Agora, grita de uma vez só, não é? Grita tudo de uma vez só. Ou então não, dá outra coisa, dá socos num travesseiro.
pula, 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 até cair de exaustão, mas exaustão de que deu vazão à energia, ou dança, 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 ou canta em voz muito alta, não dá para gritar, dá para colocar a música e cantar em voz muito alta, claro que não à 1 da manhã, não é? Mas tipo, se não tiver bebés a morar à volta, ou pessoas idosas, às 11 da manhã, por exemplo. Ou vai para um espaço aberto e grita, grita, grita. As pessoas vão dizer que eu sou maluca. E depois, as pessoas vão resolver a sua paz mental, ou tem alguma coisa, tem algum peso na sua vida, se você gritar no meio de um campo, se gritar no meio de um estacionamento vazio, quem olhar para mim vai achar que eu sou maluca. Honestamente, a opinião de uma pessoa qualquer que você não sabe quem é, que você nunca mais vai ver na vida, é assim tão importante para a sua vida, ao ponto de você não querer libertar esse excesso de pressão, porque se você não libertar esse excesso de expressão, o que vai acontecer é que vai explodir e destruir tudo à sua volta. As pessoas que são muito importantes na sua vida, você e as pessoas com quem você convive diariamente. Então, a tarefa é fazer alguma coisa que de facto a extravase, alguma coisa que de facto a faça soltar. Não fica à espera que aconteça uma catástrofe, nas palavras da própria autora do tarot de Zena. Não fica à espera que a explosão aconteça. Então esta exaustão, esta repressão, este encher o copo até ele transbordar um dia, não permita que isso aconteça. Estamos na primeira semana do ano, numa lua em fase crescente, não é? Hoje é dia 4, no dia 6 chega a lua cheia, ainda por cima a lua do lobo, nós vamos falar disso também ao longo deste evento. A lua cheia de janeiro é chamada pelos nativos norte-americanos a lua do lobo, e tem uma razão de ser. Então, estamos numa fase crescente. O que você fizer agora está a ser alimentado, está a ser nutrido. O que é que você quer nutrir? Formas de gerir o seu stress? Ou você quer nutrir a continuação da acumulação do stress? Nossa, fiquei com a mão tão fora que a ideia é a carta. A orientação é essa. Então, e a tarefa é essa, precisamente, aprender a gerar isso cá para fora. A tarefa que eu tinha planejada para hoje era uma que eu tinha para o dia 2 e que alterei também, mas hoje vou mantê-la. Este caderno que está aqui é um presente. Isto é um caderno e é uma imagem. Está aqui este nó. Os nós que eu queria falar há pouco é este tipo de nó. Isto é um caderno que me foi oferecido há algum tempo pela mesma pessoa que me ofereceu este livro. Portanto, vieram juntos, são da mesma editora. Aqui vieram muitos comentários comigo, Isabel, você tem um livro de bruxa? Não, calma. Com todo o respeito por todas as religiões e crenças de toda a gente, este livro é da bruxa natural. Portanto, fala de ervas, flores, óleos essenciais e outras magias. Magia é a capacidade de transformar, a capacidade de fazer acontecer. Então, um chá, um óleo essencial faz acontecer. É uma magia natural. E então este livro foi-me oferecido e dentro desse presente ofereceram-me também este caderno. E a tarefa que eu era para ter apresentado precisamente no dia 2, iria apresentar, mas continuo a apresentar hoje. Então, além dessa tarefa de faça algo que a liberte, ou que o liberte, faça assim qualquer coisa doida, mas que alivie esse stress. Grita até ficar rouco, se for o caso. Ou dê socos numa almofada até a almofada ficar intratável. Mas se for silicone, teoricamente dura uma eternidade, não é? Mas pronto, entendeu o que eu quis dizer? Ou pulo, mas os vizinhos de baixo não deixam, então pula em cima do colchão, mas aí vou quebrar a cama. Suba e deixa as escadas, faça algo para soltar essa energia e veja, visualize as coisas a sair. E depois aqui dentro, pegue num caderno, quem diz um caderno diz um Word do seu computador, diz as anotações do seu celular, do seu telemóvel, assim, e escreva pelo menos 3 coisas a que você gostaria de dizer que não e que continua a ter que dizer que sim ou a escolher dizer que sim na sua vida. 3 coisas. Escreva, anote. Este caderno era uma sugestão para algumas anotações. Agora as primeiras anotações são precisamente isso. 3 coisas a que você gostaria de dizer que não e ainda não disse.
E essa vai ser a palavra do dia. Não. Ao que é que você gostaria de dizer que não? Qual é o significado da palavra não para você? Porque se você nunca disser que não, você vai encher o seu porão, você vai explodir, você vai entrar em exaustão, burnout, mas principalmente se você nunca disser que não, qual é o valor que tem o seu sim? Eu ouço muitas vezes algumas mães, esposas, donas de casa, eu faço tudo pela minha família, eu faço tudo pelos meus filhos, faço tudo pelo meu marido, faço tudo pela minha mãe, pelo meu pai, e eles não dão valor. Você nunca fala que não. Você passa a vida a dizer que sim. Então o sim já está certo. Para a maior das... Nós não temos um dizer em vendas que é: o não já está garantido quando saímos para vender alguma coisa. O não está garantido. Então qualquer sim que venha é lucro. Quando nós fazemos tudo a um chefe, tudo assim, quando não impomos nenhum limite, que é uma excelente palavra também, mas eu acho que o não vai mais longe, qual é o valor do seu sim? Se você não aprendeu a dizer que não, quando você diz que sim a alguma coisa, está de facto a dizer que sim? Ou quando você diz que sim a alguma coisa, simplesmente não tem coragem para dizer que não? Se quiser, escreva sobre isso também, aqui. 3 nãos que eu gostaria de dizer e qual é o valor do seu sim, ok? Mas liberte-se. O principal é fazer alguma coisa. Não é gritar com alguém. Nada disso. É soltar o seu stress de alguma forma, mas sem meter inocentes no caminho, porque é o que nós acabamos por fazer. Muitas vezes alguém nos irrita no caminho e chegamos a casa profundamente irritadas e verbalizamos aquilo que não podemos dizer ao outro, se calhar por medo, ou então por educação, porque somos civilizados, mas chegamos a casa e somos incivilizados com a pessoa que divide connosco os nossos piores momentos, não é? Que eu classifico esse em alguns dos piores momentos. Então, lá está. A nossa cartinha de hoje, o 10 de fogo, repressão. E aprender a dizer que não, aprender a não ficar exausto, aprender a não deixar acumular as coisas dentro de si. E vamos lá então agora? Até amanhã.